Fala galera, meu nome é Pedro Oliveira, tenho 17 anos, faço o curso de Engenharia Civil na faculdade Cristo Faculdade Piauí. Eu estou aqui para realizar um trabalho na disciplina de Física Geral e Experimental 2, sob a orientação do professor Anderson Carvalho. Esse trabalho tem como objetivo fazer com que os alunos produzam uma videoaula sobre determinado tema. O assunto que o meu grupo ficou responsável para fazer a videoaula do tema foi a gravitação 1. Bem, aqui são os componentes do grupo. Tem o Alberque, o Gleison, o Lucas Alves, o Lucas Viana, o Luiz Vinícius, Pedro, sou eu, o Yuri e o Elton. Para mim começar a falar de gravitação, eu tenho que falar primeiro da astronomia. Não tem como falar de gravitação sem falar da astronomia antes. A astronomia ela sempre foi de extrema importância para o cotidiano dos povos antigos. Por exemplo, os egípcios eles usavam a astronomia para criar calendários, que esses calendários eles poderiam determinar o período de cheias do rio Nilo. Então, antes de ele encher, eles já podiam se preparar para o cultivo, a plantação. Já os povos da Mesopotâmia foram os que descobriram o zodíaco, ou seja, foram os primeiros a dar nome às constelações. E a Grécia foi onde surgiu várias ideias, foi onde as ciências se desenvolveram, como a matemática, a filosofia, a física, a astronomia, a astrologia. Dentre essas ideias, apareceu o geocentrismo. Foi um modelo geocêntrico que foi criado por Cláudio Ptolomeu, que dizia que o universo ele estava concentrado em uma grande esfera de cristal e que a Terra estava no centro dessa esfera e que os outros planetas ficavam orbitando a Terra. E esse modelo ele foi aceito por mais de 13 séculos e foi um modelo aceito pela Igreja. Por quê? Porque a Terra estava no meio, significava o quê? A Terra no meio significava que o homem era a criação divina. Então, ele tinha que ser a figura central do universo. Nesse período que foi criado esse modelo, várias pessoas foram mortas e contra esse modelo a igreja defendia, e a igreja falavam que eles eram mortos por heresia, por ir contra as doutrinas religiosas. Esse modelo ele tem as órbitas dos planetas são formatos de circunferência, ou seja, uma circunferência perfeita. Por quê? Porque Cláudio Ptolomeu ele usou as ideias de Platão, que falava que tudo no universo era perfeito. Se uma coisa girava em torno de outra, então ela girava em movimento perfeito. Só que o astrônomo matemático Nicolau Copérnico criou um modelo heliocêntrico, quebrando a ideia de que a Terra era o centro do universo e sim o Sol. Depois dessa descoberta, vários estudiosos tentaram provar que essa era a ideia que estava certa, como Giordano Bruno, que foi um grande estudioso que tentou provar essa ideia, só que ele foi morto na fogueira pela igreja porque ia contra as doutrinas religiosas. Teve outro grande estudioso também, foi Galileu Galilei, que começou a observar Júpiter e viu que Júpiter tinha 3 satélites naturais e Júpiter era maior que a Terra. Não tinha como a Terra ser o centro do universo se tinha um planeta maior que ele com mais satélites naturais do que a Terra. Mas infelizmente ele não divulgou essas pesquisas por causa de ameaças da Igreja Católica, mas ele até chegou a ser preso em domicílio, foi em prisão domiciliar. O único falho desse modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico é que as órbitas dos planetas continuaram em formas circulares. Foi o mesmo modelo de Platão lá, que Platão falava que tudo no universo era perfeito e que se algo girava em torno de algo, esse movimento seria uma circunferência perfeita. As leis de Kepler. Quem foi Kepler? Kepler foi um matemático, astrônomo e astrólogo, patriota de Galileu Galilei, e que ele fundamentou o modelo de Copérnico criando 3 leis. A primeira lei
a lei das órbitas, que diz que cada planeta revolve em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. Ou seja, uma circunferência tem um foco, que é o centro. Já uma elipse tem dois focos. O que significa isso? Se você pegar dois pregos e pregar um do lado do outro, uma distância mais ou menos de 15 centímetros, se amarrar um barbante entre esses pregos e arrastar um lápis nesse barbante, você vai conseguir desenhar uma elipse, ou seja, a elipse tem dois focos. Essa região mais perto do Sol aqui é chamada de periélio, e já essa região aqui mais afastada é chamada de afélio. Segunda lei, ou lei das áreas. A linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se um planeta está nessa posição aqui, segue a seta, está nessa posição, e ele demora um certo intervalo de tempo para chegar nessa outra posição, ele vai demorar o mesmo intervalo de tempo para chegar, para ir desse ponto até esse outro ponto aqui. Por quê? Sendo que aqui é maior e aqui é menor. Porque quando um corpo celeste chega mais perto, dele diminui. Então, se o período de tempo são iguais, então posso dizer que essa área 1 é igual a essa área 2 aqui. Por conta disso, caso da velocidade que muda. Como, por exemplo, eu posso citar o cometa Halley. O cometa Halley ele fica orbitando o Sol, demora em torno de 76 anos para dar uma volta completa no Sol. E quando ele chega na região do periélio, aqui na Terra ele só é visível por quantos dias? 7 mais ou menos, se não me engano. 7 dias. Então ele passa muito rápido. É lógico que a gente não pode comparar um cometa com um planeta, né? Porque são massas totalmente diferentes. Mas a ideia é a mesma. Certo? Lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos? Diz que os quadrados dos períodos orbitais dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das órbitas. Ou seja, vamos usar um exemplo aqui de Mercúrio. Se eu pegar o período de tempo que Mercúrio demora para dar uma volta completa ao redor do Sol, se não me engano são 88 dias. Então se eu pegar 88 elevar ao quadrado e dividir pelo raio da sua órbita, ao cubo eu vou chegar a um valor x. Se eu fizer esse mesmo cálculo com outro planeta, eu também vou chegar a esse mesmo valor x. Sempre vai ser o mesmo valor, independentemente do planeta que você usar. Terra, Vênus, Marte, Júpiter, não interessa. Então se você pegar o período, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da sua órbita ao cubo, a gente vai chegar numa constante, que é chamada de constante de Newton, que vale aproximadamente 1000. Tem alguns que chegam a 999 e outros chegam a 1001, 1002, mas está nessa média de 1000. Já na lei de gravitação universal de Newton, ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em sua proximidade. A partir daí criou a lei da gravitação universal. Ou seja, dois corpos atraem-se com força proporcional a sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que se separa seus centros de gravidade. Isso explica porque o Sol está no centro do universo. Como tem uma grande massa, ele atrai os outros planetas com a do Sol. Nas proximidades da Terra, a aceleração da gravidade varia, mas em toda a litosfera, a camada em que a vida esta pode ser considerada constante. Seus movimentos, seus valores para algumas altitudes determinadas são, como pode observar no nível do mar, a gravidade exercida é de 9,83 como a padrão, mais utilizada como arredondamento para 10, o que não é correto. Já nas altitudes mais elevadas, como a 35.700 quilômetros acima do nível do mar, onde os satélites estão, a sinal é muito fraca. A constante de gravitação universal. A constante de gravitação universal, também chamada de constante newtoniana,
constante de Newton ou constante gravitacional, com o símbolo G maiúsculo, para não ser confundida com o G minúsculo que representa a força da aceleração gravitacional. É uma constante física que caracteriza universal, que figura na lei da gravitação de Isaac Newton. Uma das principais funções da constante de gravitação é estabelecer a correção da lei física associada no que tange às unidades de análise dimensional em unidades adotadas no Sistema Internacional de Unidades. Seu valor expressa a atração gravitacional em newtons. Como toda constante física, tende a estabelecer o menos possível de erro. Como pode observar, a fórmula a seguir, força é igual a constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela sua distância ao quadrado, como foi falado anteriormente. É uma constante de proporcionalidade denominada constante gravitacional, cujo valor numérico foi calculado em 1798 pelo francês Henri Cavendish, a partir de uma balança de torção em unidades do Sistema Internacional, que equivalem a 6,7 a menos vezes a 10 a menos 11 newtons por metro ao quadrado. Porque não é usada para calcular corpos celestes. O erro na dimensão da constante é muito alta para ser usada, por exemplo, em estudos sobre a gravidade. Por isso, costuma-se usar o valor de Gm, sendo m a massa do corpo celeste. Massa, inércia e inercial e massa gravitacional. A massa inercial, que está presente na segunda lei de Newton, representa a medida da sua inércia, ou seja, da resistência da matéria em conservar seu movimento natural, retilíneo uniforme com velocidade constante ou de repouso. Essa lei relaciona a força total atuante no corpo com a aceleração resultante. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, mais difícil será para alterar o seu movimento. Por isso o nome de massa inercial. Gravitacional. A massa é vista como uma reação do corpo à ação gravitacional. Também representa a característica de um corpo atrair outro corpo que tem massa gravitacional. Ou seja, se um corpo está sob a ação de um campo gravitacional criado por um outro corpo esférico de massa gravitacional, uma estrela, por exemplo, cujo centro está a uma distância r do primeiro, a força gravitacional, Fg, que atua sobre o primeiro corpo, é determinada pela sua massa gravitacional e é dada pela lei da gravitação universal. Princípio da equivalência. Esse princípio defende que a massa inercial e a massa gravitacional são iguais. Em 1916, Einstein declara essa igualdade na publicação da Teoria da Relatividade Geral. De acordo com a experiência realizada por Galileu na Torre de Pisa, onde mostra que todos os corpos caem com a mesma aceleração no campo gravitacional, então a aceleração da gravidade é a mesma a todos os corpos. Variação da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade pode ser definida como o aumento gradativo da velocidade a cada instante de tempo
que um corpo sofre caso estivesse em queda livre, liberado de um ponto mais alto à parte do repouso. A aceleração da gravidade com a Terra e na Lua. O campo gravitacional da Terra atrai todos os corpos para o centro do planeta, ou seja, a Terra exerce uma força sobre os corpos, a qual é chamada gravitacional. A aceleração da gravidade do planeta é de 10 metros por segundo ao quadrado, sendo que esse valor é aproximado 9,80665 metros por segundo ao quadrado, em relação ao nível do mar. Isso porque o planeta não é uma esfera perfeita. Portanto, a aceleração da gravidade varia em alguns pontos de sua superfície. A aceleração da gravidade na Lua e em outros planetas é distinta, pois possui massa menor que o planeta Terra. A aceleração da gravidade na Lua é de 1,67 metros por segundo ao quadrado. A fórmula. Segundo Newton e a lei da gravitação universal, a aceleração da gravidade é o resultado da força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos. A força de atração entre a Terra e os corpos é calculada pela fórmula. Gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. A distância entre os dois corpos. Onde? Efeito gravitacional de uma distribuição esférica de massa. Na mecânica clássica, o teorema das cascas esféricas provê importantes simplificações no cálculo do campo gravitacional de corpos com simetria esférica. Este teorema foi provado por Isaac Newton aos 23 anos através do uso do cálculo diferencial integral, o qual ele mesmo desenvolveu. O teorema afirma que um corpo com simetria esférica afeta objetos externos como se toda a sua massa estivesse concentrada em um único ponto no seu centro. Uma casca com simetria esférica, esfera oca, não exerce força gravitacional no seu interior. Dentro de uma esfera sólida de densidade constante, a força gravitacional varia linearmente com a distância até o centro e anula-se nele. Uma esfera oca pode ser vista como uma soma de anéis de espessura de θ e raio r vezes o seno de θ. A força exercida no ponto M pode ser calculada integrando a força gravitacional de todas as seções.